estamos ao vivo agora. Janice, ao vivo por onde? Ao vivo no Instagram, no Facebook, vai subir também no YouTube. A gente está gravando no YouTube, a gente não faz ao vivo ainda, mas logo eu irei fazer. E estamos ao vivo na Rádio Belém FM, é uma rádio web que você vai poder acessar essa rádio, né, pelos aplicativos. Nós estamos todos os dias fazendo uma leitura de provérbios. E a nossa jornada aqui, nosso comprometimento é de até o final do livro de provérbios, a gente lê um capítulo por dia. E o objetivo aqui é trazer mais sabedoria para o seu dia, né? Mais sabedoria para aquele que acorda mais cedo, né? Que acorda dando pressão ao sol. A gente vai trazer já a primícia do nosso dia. E a gente escolheu nessa jornada do conhecimento ler provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, curiosamente um para cada dia. E o nosso convite aqui é que a gente saia daqui um pouquinho mais sábio, né? Colocando no nosso coração as palavras, né? Que foram inspiradas por Deus. Quem escreveu Provérbios foi Salomão, né? Que foi o homem mais sábio de todos os tempos. E lá em 1 Reis tem uma promessa de Deus para Salomão dizendo: antes de você não existe o homem mais sábio e depois de você não existirá. E as promessas de Deus são a coisa que ele mais honra, né? Deus mais honra a palavra dele. Então, de verdade, não vai ter ninguém mais sábio que Salomão. Então, eu vou te fazer esse convite. Lá no meu YouTube, tenho desde o primeiro, né, capítulo, nós estamos hoje dia 22, vamos ler o Provérbios dia 22. A gente vai lendo, vai explicando. E esse programa se chama ATT, Aprendizado, Transformação e Transbordo. O objetivo aqui é te ensinar. Primeiro você vai aprender, depois você vai transformar aquilo que você tem dentro de si e depois você vai transbordar. 22:1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata, melhor do que ouro. Então vamos lá. Mais vale um bom nome, né? O que é um bom nome? Como é que eu avalio o que é um bom nome, né? Um bom nome é algo, né? A gente tem que avaliar os frutos. Como é que eu vou saber se uma pessoa tem um bom nome? Quais são os frutos dela? Será que ela está indo corretamente? Ela tem um bom nome, ela tem né? Ela é uma boa mãe. Como é que é o fruto dela? Como é que está sendo a criação dos filhos, né? Então eu preciso saber do fruto, né, das pessoas para saber se tem um bom nome. A boa estima, né? Então, mais vale um bom nome, né, que a gente tem que avaliar pelo fruto, do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e melhor do que ouro, né? Então, ser estimado, né, como é que eu faço para ser estimado? É exercer, né, a minha verdadeira identidade, né? Então, eu ser estimado é melhor do que prata e melhor do que ouro. Deixa eu tirar aqui que veio uma propaganda, ô meu Senhor. 22:2. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor faz tanto um como o outro. Olha só, está dizendo aqui que Deus não faz asepsia de pessoas, né? O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um quanto o outro. Veio da mesma forma, né? O Senhor fez tanto um como o outro. Então, para que tem gente que né, que tem um resultado e outros têm outros? Porque, de verdade, quem tem um resultado fez algo que aquele que não tem não fez. Né, ele foi mais diligente. Então, o resultado da vida de cada um está baseado naquilo que a gente faz ou daquilo que a gente deixa de fazer, né? O dinheiro é um resultado, né? Se a gente anda nos caminhos retos do Senhor e se prepara, né, diligentemente para as coisas, a gente vai começar a ter bom resultado. Se a gente não está tendo bom resultado é porque a gente está muito tempo parado e olhando e focando naquilo que não dá certo ou que não está me trazendo o resultado que eu quero. Então, qual é o chamado aqui? Que a gente seja diligente e a gente comece a observar aquilo que a gente está fazendo e que a gente está deixando de fazer e foque naquilo que eu preciso fazer para ter o meu resultado. Por exemplo, Janice, eu gostaria de cantar no altar de adoração. Então eu preciso praticar, eu preciso melhorar a minha voz, eu preciso, né, me afinar. E assim, mas eu não tenho dom. Tudo a gente consegue, né? A habilidade se vem com a repetição. A gente consegue mesmo não tendo um dom que ainda está amortecido, a gente consegue com a habilidade com a repetição. Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa estar preparado, a gente precisa se preparar. 22:3. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências, né? O prudente é aquele que tem... O prudente tem o bom senso, né? O prudente já é... A prudência, na verdade, lá em Provérbios
8:12 fala que a prudência é prima da sabedoria, né? Já tem uma intimidade. Então, aquele que é prudente, ele já é mais sábio. Aquele que é prudente, ele corre da aparência do mal, lá de 2 Tessalonicenses, né? Fuja da aparência do mal. Quando ele vê o mal, o prudente, ele escolhe as guerras que ele quer lutar. Então, que sejamos prudentes, né? O prudente vê o mal e se esconde, ele não quer saber da confusão. Mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Os ingênuos são aqueles que ainda são carentes da sabedoria, né? Então, o ingênuo, ele não tem o conhecimento. Então, a gente precisa deixar de ser ingênuo. E às vezes a gente é ingênuo numa área, às vezes a gente é lá um advogado renomado, cheio da inteligência, né? Perspicaz, dedicado na sua carreira, mas às vezes é ingênuo na outra área. Então nós precisamos ter esse conhecimento, né? Nós precisamos primeiro ter a humildade para entendermos que nós somos bons em tudo. E está tudo certo nós sermos bons, né? A gente é humano, né? Então, mas porque a gente tem que fazer essa verificação. Será que eu estou sendo uma boa esposa? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Como é que eu faço para saber, Janice? Como é que se eu estou sendo boa naquilo que... Vamos avaliar os frutos. Será que eu estou sendo uma boa esposa? Como é que está teu filho? Como é que está a criação? Como é que está a amorosidade dele em casa? Então, a gente precisa estar sempre conferindo isso. Como é que está teu trabalho? Eu não estou no trabalho que eu gostaria, não estou me dando o meu 100%, então não sou um bom funcionário ainda, ou um bom empreendedor. Não estou conseguindo chegar, né? Minha empresa não está conseguindo fazer o que eu queria, então ainda precisamos conhecer mais. Então é pelo fruto, né, que a gente deixa de ser ingênuo, né, em algumas áreas, pelo conhecimento. A gente consegue reconhecer pelo fruto, mas é pelo conhecimento, né? E a sabedoria, ela tem 5 passos para que eu me torne mais sábio. Primeiro, eu preciso colocar um conhecimento. A pessoa que é ingênua, ela é carente de conhecimento, então eu preciso de um bom conhecimento. Como é que é isso, Janice? A gente está lendo a palavra de Deus, é uma fonte excelente de conhecimento, mas pode ter bons vídeos, bons áudios, coisas boas que vão edificar a sua vida. Isso é uma fonte boa de conhecimento. Depois eu preciso entender, que também é um pilar da sabedoria, o entendimento. Eu preciso ter o conhecimento, mas eu preciso entender aquilo, preciso interiorizar aquilo. Depois eu preciso discernir e ver o que eu consigo adaptar na minha vida, e depois eu preciso fazer. Então esse é um processo para me tornar mais sábio. E os ingênuos, eles não têm nenhum conhecimento, então que não sejamos ingênuos numa área da nossa vida. Primeiro eu preciso ter humildade para reconhecer que sou ingênua, né? Vamos lá no 22:4. A recompensa da humildade e o temor do Senhor são riqueza. Olha só, tá aqui fechou o que eu falei antes. A recompensa de ser humilde e o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? É ter o extremo respeito pelo nosso Senhor, extremo respeito pela sua ordem, pelos seus mandamentos, gravar a sua ordem, seus mandamentos no meu coração. Então vamos ler de novo. A recompensa de ser humilde e de ter o extremo respeito pelo nosso Senhor são riquezas, honra e vida. Não é o que a gente quer? Então aqui está dizendo, quando você é humilde para reconhecer que você não está certo, quando você é humilde, né, para fazer as coisas do nosso Senhor, quando você tem respeito pela regra dele, qual é a tua recompensa? Riqueza financeira, prosperidade, né, riqueza intelectual, que a gente está falando que é o conhecimento, honra e vida. Não tem coisa que a gente não queira mais. Com riqueza, honra e vida, o resto todo eu faço. Isso aqui eu preciso que Deus me dê e o resto tudo eu faço. Então aqui tá a chave de tudo. Que se eu quiser, e o que eu vou guardar hoje, Janice? Guarde isso. Quando você for humilde e tiver o temor do Senhor, a tua recompensa é riqueza, honra e vida. Provérbios 22:4. Lindo, né? 22:5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer ganhar a sua vida, afasta-se deles. Guardar a sua vida, né? Vamos ler de novo. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles, né? Então, assim, o caminho do perverso é aquele caminho que a gente não deve andar. A gente já entendeu aqui, né? Então, se eu andei no caminho do perverso, perverso também estou sendo. Então, a gente tem que cuidar aquilo que a gente está andando, inclusive as pessoas com que a gente está andando. Porque é difícil andar num caminho se eu não tiver uma companhia que esteja naquele caminho, né? Então, o caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles. Afasta-se desse caminho, né? Essa ordem que está dando a sabedoria para nós hoje.
6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, né? Aqui é um dos sinos mais ricos de provérbios, né, de Salomão para as nossas crianças. Precisamos ser quem vai ensinar o caminho certo. Essa função não é do professor, não é da escola, é da casa. Nós precisamos ensinar o caminho. E Janice, como é que eu posso ensinar o caminho? Primeiro eu tenho que estar no caminho, né? Porque muito mais aquilo que a gente fala é aquilo que a gente faz para que as crianças, né, repitam. Então a gente precisa ter essa clareza. Eu preciso ensinar os caminhos. E aí, Janice, mais tarde, se ela se desviar, faça a tua parte, né? Quando eu ensino os caminhos retos do nosso Senhor para minhas crianças, para minha filha, por exemplo, não é garantia ainda assim de que ela vai andar nesse caminho, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte, eu estou com a minha consciência, né, tranquila, e eu ensinei para ela um meio saudável, né, de viver. Então, aí a escolha é dela. Por isso que eu digo muito para minha filha, para Sofia, filha, esse é o certo. Mas Deus sempre vai respeitar a tua vontade. Então, né, o livre-arbítrio sempre é respeitado por nosso Senhor. Por isso que a gente precisa ensinar muito para as crianças, ainda mais nesse mundo que está muito... A informação está muito rápida, né? 7. O rico domina sobre o pobre e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O rico domina sobre o pobre, mas aqui não está falando do rico de dinheiro, aqui está falando do rico de entendimento e sabedoria. O rico, ele sempre vai dominar sobre aquele que é vulnerável, que tem pouco entendimento, pouco sabedoria. E o que pede emprestado é servo de quem empresta. Então não peça emprestado, né? Busque você melhorar a tua vida para que você possa ter os recursos que tu precisa. Ou às vezes a gente está excedendo no que a gente está gastando, né? Então não peça emprestado. Às vezes, né, a gente se obriga por conta de uma situação adversa, mas quando a gente pede emprestado, a gente se obriga depois a emprestar, não é assim? Por isso que é servo de quem empresta. 8. O que semeia a injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O que semeia a injustiça é não estar no caminho do nosso Senhor. Colhe a desgraça, aqui está dizendo, o pedágio daquele. Olha quem entrou, linda Mir, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Me acompanha, que hoje a gente está lendo Provérbios 22, a leitura está bem gostosa. 22, 8. O que semeia a injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída, né? Quem semeia não pode nem reclamar. Mas a minha vida está desgraçada. Não tem nem que reclamar. Você plantou, você vai colher. 9. O generoso será abençoado, porque reparte o pão com os pobres, né? Precisamos ter essa alma generosa. Essa alma generosa sempre vai prosperar, né? Não é a gente ficar dando tudo todo o tempo, é a gente ter um coração generoso. O que é um coração generoso? É aquele que já olha para as pessoas, já dá um sorriso, dá um bom dia caloroso, né, se identifica como as pessoas não estão. Quando tá lá no caixa do supermercado, tá aquela pessoa sisuda lá no caixa, às vezes cheio de problema, tu olha, reconhece uma coisa boa nela. Olha, como tu faz o teu serviço rápido, eu faço sempre isso. Olha, como tá bonito tal coisa, tu quebra, tu dá um incentivo, uma novidade de vida. Então essa é uma alma generosa, né? Porque reparte o pão com os pobres, porque o generoso será abençoado porque ele reparte o pão com os pobres. Se fosse de dinheiro, seria assim, eu dou um pouco do que eu tenho para os pobres, porque eu vou repartir meu pão com ele. Mas se eu tenho meu sorriso hoje, se eu dou para uma pessoa, eu estou repartindo aquilo que está dentro do meu coração, que é um coração amoroso. Se eu dou um bom conselho, se eu dou um tempo de qualidade para minha filha, então está falando sobre isso é a alma generosa. 10. Mande embora o zombador e com ele irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Então, o que está falando aqui? Quem é um zombador, né? O zombador, ele é aquele que vai desprezar a sabedoria, que rejeita a correção, que provoca discórdia, é aquele que tem um coração orgulhoso, um coração arrogante. Esse é o zombador. E agora vamos entender. Mande embora esse que não quer saber da sabedoria, né? E com ele irá a discórdia, cessarão as discussões e a vergonha. Se o zombador está morando com você, seu marido, a sua esposa, a gente tem que ter outras ferramentas de ajuste aqui. Não vamos mandar embora nosso cônjuge, né? Mas a gente precisa ter os olhos para aquilo que a gente tem e entender que as pessoas não vão mudar porque você quer, elas vão mudar quando elas quiserem.
Quem consegue mudar, na verdade, é você. Você tem que mudar para que talvez tente uma mudança no outro. Então, isso é outra história, né? Mas aqui, ó, mande embora o zombador da sua vida. Se você tem um meio de amigos que são zombadores, que não estão no caminho reto do nosso Senhor, não dá para ficar, porque eles sempre vão, né, te trazer discussão, discórdia, vergonha. Janice, por que você está lendo todo dia isso, né? Para que a gente possa crescer, frutificar e transbordar. Esse é o objetivo de nós estarmos lendo Provérbios. Primeiro eu aprendo, eu tento me transformar nas minhas coisas que acontecem no meu dia a dia e eu venho aqui e conto para vocês isso. E é isso que é nosso convite. Nesse programa ATT, Aprendizado, Transformação e Transbordo, meu chamado aqui é que você aprenda uma coisa nova, você transforme a forma de fazer as coisas e transborde na sua família. Esse é o objetivo, tá? 11. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, tem a amizade do rei. Quem ama a pureza do coração, né? Quem ama aquele que é bom de coração, cheiro bom do coração da pessoa pura, é habilidoso no falar, né? Todo aquele que é habilidoso no falar tem um remédio para os ouvidos dos outros, né? Quem consegue falar, porque às vezes a gente vai lá e derrama transborda só coisa ruim na vida das pessoas. Então que a gente não seja esse. Às vezes acontece, não sei se já aconteceu com vocês, com certeza já aconteceu com vocês. Às vezes a gente está no meio assim, de 2, 3 pessoas, aí vem um ali, tu viu aquele acidente? Morreram 10. Ah, tu viu lá, aquele lá, aconteceu isso. Então, às vezes a gente quer trazer uma curiosidade, mas a gente não tem uma boca que traga coisas boas. Então a gente não tem que ser o fofoqueiro da desgraça, né? Não tem que ser trazer ser aquele jornal que traz só desgraça. A gente tem que trazer aquela coisa boa. Então a gente precisa ser habilidoso no falar, porque isso é remédio. Ser habilidoso é remédio, né? E a gente então terá a amizade do rei. Então a gente terá a amizade de todos, na verdade. 12. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras do infiel. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento. O Senhor sempre está olhando, né? E está vendo tudo. Então, ele preserva o conhecimento. Mas ele subverte. O que é subverter? Ele confunde, ele invalida, ele derruba as palavras dos ímpios. Então, os olhos do Senhor vai estar sempre acima, né? Em cima daquele que tem o conhecimento, que preserva o conhecimento. Mas ele vai derrubar a palavra dos infiéis. 13. O preguiçoso diz, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. O preguiçoso, né, aquele que não quer que tem um leão lá fora, né? Ele não sai para caçar, ele não sai para trabalhar, ele está sempre deitado. Lá em Provérbios 6, fala 6:9. Bom dia, Marcos, a paz do Senhor Jesus. Lá em Provérbios 6:9 diz, até quando você vai ficar deitado na sua cama, ó preguiçoso? Até quando? Seja diligente, né, no seu trabalho, na sua casa. Então, quando diz assim, ó, o preguiçoso diz, um leão está lá fora. Um leão está lá fora, para o preguiçoso é uma desculpa. Ele está dizendo, ó, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Ele não quer sair. Então, ele vai dar desculpa. E a gente aqui, eu faço um convite. Qual é o teu leão de estimação? Qual é a tua desculpa para não melhorar a tua condição de saúde, para não começar uma dieta do jeito que tem que ser, para não fazer atividade física, para não continuar aquele livro que você começou e não terminou, para não continuar teu estudo bíblico, para não continuar aquele tempo de qualidade que você tinha se organizado para fazer com o seu filho. Qual é o seu leão? Pra gente ver, eu tô aqui para provocar vocês. Qual é o meu leão? Eu fiquei perguntando para vocês e respondendo para mim. Qual é o meu leão? Então a gente tem que ter esse entendimento, e aqui é esse convite que a gente faz, para que se tenha esse entendimento, né, de onde estou, o que estou fazendo ou deixando de fazer. 14. A cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Então aqui está falando, a cova profunda é a boca da mulher estranha. Aqui está falando, a boca da mulher estranha, a boca do homem estranho. Aqui, na verdade, está falando da proposta, né? A cova profunda, né? A cova profunda aqui está dizendo que é um buraco obscuro, fundo, é a boca ou a proposta indecente, ou da mulher ou do homem estranho. Tá? Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela, né? Quem tá se irando, quem que se ira contra o Senhor, né?
É o justo que se ira? Não, é o ímpio, aquele que não está nos caminhos do nosso Senhor. Então, o ímpio, ele vai se irar contra o nosso Senhor. Então, aquele com quem irar contra o nosso Senhor cairá sobre ela, né? Será que você está afastado do nosso Senhor? Será que está afastado dos caminhos dele? Será que você ficou irado por alguma coisa? Lembre-se, né? A gente é o resultado daquilo que a gente faz. Então, se você não está tendo o teu resultado, vamos ter uma autorresponsabilidade, assumir que nós estamos fazendo as escolhas erradas. Se eu não acordo na hora certa, Senhor Jesus diz, ok. Se eu acordo na hora certa, ele diz, ok. Ele sempre vai respeitar, né? Se eu faço a escolha certa, ele até fala, né? Ele fala com um sorriso, ok. Se eu faço a escolha errada, ele diz, ai meu Deus, ela vai escolher errado, mas ok, vou te abençoar, filha. Até no teu erro, nas tuas escolhas, só que você vai ter que colher os frutos das tuas escolhas erradas. E esse é o convite para que a gente saiba exatamente onde a gente está colocando o pé. 15. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. A tolice, né, o tolo, a tolice, a falta de entendimento está ligado ao coração da criança, daquele que ainda é ingênuo, está falando aqui, mas a vara da disciplina afastará dela. Afastará o quê? Afastará a tolice da criança. Então a gente tem que ser aquele que ama a correção. A gente tem que dizer, diga aí, eu amo a correção, eu quero ser corrigido pelo nosso Senhor para que eu possa voltar para a rota. Uma boa correção te adiciona numa rota certa, esse é o objetivo. Então aqui está dizendo, né, para aqueles que são ainda os ingênuos, né, a tolice está ligada a eles, mas a vara da disciplina, né, e não veja a vara aquela que a mãe usava para dar uma correção para a gente lá nos anos de 80, não é essa vara. Essa vara ainda é necessária, seria boa essa vara hoje, porque a gente vê que a gente não morreu e foi disciplinado, né? Mas a vara da disciplina afastará a tolice dos ingênuos, que a gente não seja ingênuo mais, né? Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou que dá presente ao rico, certamente empobrecerá. Quem oprime o pobre sempre vai estar assim na situação de vulnerabilidade, né? Pode ser emocional, financeira. Então, quem oprime é aquele que está emocionalmente para baixo, para enriquecer a si, para se engrandecer, ou quem dá presente ao rico é tentar bajular, subornar, né? Certamente empobrecerá. Então, que não sejamos esse. Agora, a sabedoria ele vai fazer outra coisa aqui, ó. Ela vai dar, dentro de Provérbios, 30 códigos, e ele vai começar agora. Então, vamos ler o que a sabedoria diz. Preste atenção no 17. Ela faz uma introdução aos 30 regras que ela vai dar agora. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios, porque o coração... Aplique o coração aos seus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar no seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Ela está falando aqui, ó, preste atenção e ouça as palavras dos sábios, aplique o coração nos seus ensinamentos, né, que você possa fazer, né, aquilo que está dizendo aqui, porque será agradável, né, se você os guardar, reter no seu coração, e se tiver todos eles presentes nos seus lábios, né? Presentes nos lábios é o meu fruto, né? Eu vou estar com essas palavras nos meus lábios. 19. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Diga aí, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. 19. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje dou essa instrução para você, a você mesmo. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. O que eu acabei de ler? Uma introdução do 17 ao 21, aonde a própria sabedoria está aqui criando 30 códigos de sabedoria para você. A gente vai começar a ler eles hoje até o 22, a gente vai ler até o 5, depois ela continua. Então, hoje a gente lê até o 5. Então, ela está dizendo assim... por acaso eu não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente ao que tiverem perguntas. Então, que a gente conheça esses códigos. Código 1 aqui, que é o versículo 22 e 23. Não roube o pobre, porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Olha só, isso é
uma promessa: não roube o pobre porque ele é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal. Naquela época o tribunal era o único lugar onde a pessoa mais carente poderia ter uma esperança de ter justiça. Então aqui está falando, porque nem oprima o necessitado no tribunal. O tribunal era o único lugar que ele tinha uma chance de ter justiça, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que o exploram. Olha que sério. 2, segundo provérbio da sabedoria aqui. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda com os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha, né? A gente é o resultado do meio que a gente se relaciona. Se o meu meio digamos assim, ó, eu tenho 4 pessoas que eu convivo que estão acima do peso, estão gordinhos. Eu com certeza serei a quinta, porque o meio, o que o meio faz? O meio acaba nos corrompendo. Então, assim, quando os convites são para comer coisas muito gordurosas, muito excesso, então o meio vai te fazer você se corromper. Se eu sou uma pessoa da paz, que fala da palavra de Deus, mas eu entro num meio que é corrompido, eu vou ser a quinta pessoa que vou estar corrompida nesse meio. E aqui está dizendo, ó, não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda seus caminhos e assim fique preso nessa armadilha. Está dizendo, fuja da aparência do mal. Eu adoro esse versículo, fuja da aparência do mal. Mais um conselho, mais um provérbio da sabedoria. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama que costuma se deitar. De novo aqui a sabedoria está dando uma orientação para a gente não ficar de fiador, né? Várias vezes ela fala aqui, a pessoa não honra o próprio nome, vai honrar o teu? Então, cuida disso, né? Às vezes a gente, às vezes é um parente, então assim, aprenda a dizer não, né? E ajude de outra forma, com aconselhamento financeiro, com ajuda de outra forma, tenta ajudar de outra forma, mas explica para a pessoa, eu não consigo, eu não posso, porque esse é um estilo de vida que eu estou ouvindo a palavra do meu Senhor. Se quiser, fala, tá ali, não fica de fiador. E a gente sabe, aqui está dizendo, se você ficar de fiador e ele não pagar, vão acabar tirando até a tua cama, né? Claro que está num excesso, tua cama, mas você vai ter que pagar, né? Na lei do direito nosso aqui, na nossa lei diz, se você é fiador, tu vai ter que pagar. Então é simples assim. Outro, o quarto provérbio da sabedoria aqui. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. O que era naquela época, há 3.000 anos atrás, os marcos eram os limites, que delimitavam as propriedades, eram aqueles palanques, que colocavam as muralhas também, aqueles muros de pedra. Então, não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. O que a gente pode ensinar, entender disso hoje? Que aqueles ensinamentos, valores, tradições não sejam retirados. A gente vê hoje que o mundo está essa bagunça porque as pessoas não estão mais ensinando para os seus filhos os princípios de uma vida correta. Esse mundo que está cheio, a gente está o tempo todo aqui fazendo uma coisa, fazendo outra coisa, não tem tempo de qualidade para as crianças. Isso é um pecado, gente. O teu maior ministério é a tua casa. A gente precisa ensinar os marcos antigos para eles, Eles precisam aprender, somos nós que temos que fazer isso. Quinto provérbio que está no 29 aqui. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante dos reis, não estará a serviço da plebe. Aqui está só falando, e eu até falei com o pastor Ricardo hoje sobre esse provérbio, porque ele fala, você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz, que sejamos sempre diligentes e habilidosos. A gente tem que entregar o melhor para o nosso Deus. Deus, até o pastor José fala isso, para Deus não pode ser mesmo qualquer coisa, tem que ser o melhor. Então a gente tem que ser o melhor mãe, melhor pai, melhor empresário, melhor prestador de serviço, melhor tocador de violão. A gente tem que ser o melhor, a gente tem que ser diligente, E aí a gente, por quem é assim, quem é diligente, quem sempre entrega a sua excelência, será posto diante dos reis.
não estará a serviço da plebe, né? Aqui não está desmerecendo as pessoas de menos qualificação, nem de menos possibilidades. Aqui está dizendo que aquele que faz da melhor forma, entrega seu máximo, vai de verdade ter um reconhecimento diferente, né? Davi foi esse, né? Não foi ele que foi encontrado lá para poder tocar para o rei e aí tranquilizar o espírito dele que estava lá, né, cheio da tribulação, lá estava endemoniado lá o rei. Então, que a gente seja esse, que seja diferente, que a gente faça, e assim eu encerro o 22, né, que a gente faça a diferença naquilo que estamos fazendo, que a gente seja o melhor administrador, que a gente seja a melhor mãe, que a gente seja o melhor de cada coisa, que quando eu for fazer, eu faço na minha excelência, não seja aquele que faz as coisas na metade, aquele que faz as coisas com preguiça. Eu já profetizo que hoje vai acabar o tempo da preguiça na sua vida, você se levantou hoje para ser o melhor naquilo que tu vai fazer. Se tu vai limpar a casa, faça da melhor forma. Se você vai dar um conselho, faça da melhor forma. Se você vai sentar na frente da sua esposa para conversar com ela hoje, olhe para ela, não fique no celular. Se vão sentar em família para conversar hoje, faça a melhor forma, seja a sua melhor versão. Temos que ser hoje, qual é o objetivo de eu estar lendo aqui? É que eu me torne a minha melhor versão estudando e falando com vocês. E eu gostaria que você se tornasse também. Vamos ser esse que vamos ser o melhor todos os dias, porque Deus faz esse convite. Uma árvore ela não escolhe até quando ela vai crescer. Hoje eu vou crescer só 10 né, 1 centímetro hoje, não, ela faz o máximo todos os dias. Um leopardo, ele corre o máximo, né? A águia, ela voa ao máximo. A natureza está aqui para nos explicar que a gente tem que ser o máximo. Então seja o máximo hoje, não se contente em ser mediano. Quem vive uma vida mediana vive na mediocridade. Não fique triste comigo, mas esse é o conceito de mediocridade, é viver numa vida mediana. Então você está sendo convidado hoje a sair da sua mediocridade para ser o máximo. Vai no teu máximo. Janice, eu sei tão pouco. Vai no teu máximo, no teu pouco, e aprenda coisas novas e vamos ao máximo. Esse é o convite, está dizendo. Tá dizendo ali, ó, não sou eu que tá dizendo aqui, ó, você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante do rei. Então seja você esse que vai diante do rei hoje. Esse é meu convite. Pai querido, que lindo, né? Que sejamos esse que vamos entregar o máximo. Eu vou fazer uma oração aqui. E a gente vai encerrar aqui na internet. Tranquilize seu espírito aí onde você está. Vamos entregar esse minutinho de verdade para o nosso Senhor Jesus, pedindo que Ele esteja agora aqui conosco. Não que Ele não estivesse antes, mas eu preciso que você esteja. Ele está contigo o tempo todo, mas que você esteja de verdade agora. Estejamos de verdade agora. Senhor, Pai querido, hoje queremos te agradecer por esse momento tão especial de aprendizado e de reflexão, Pai. Tua palavra é viva, Tua palavra transforma. Tua palavra nos mostra o caminho certo que a gente deve seguir. Obrigada, Senhor, por mais um dia que podemos ouvir e meditar na Sua palavra, nos seus entendimentos. Dai-nos, Senhor, mais conhecimento, mais sabedoria, para que a gente possa aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente possa de verdade colocar na nossa vida e que a gente possa transbordar na nossa família. Senhor, nos ajuda a ser mais humilde, para que a gente possa reconhecer naquilo que a gente precisa mudar, Pai. Ajuda a gente a valorizar os princípios que glorificam o Teu nome, a respeitar os antigos marcos que nos apontam a verdade, a viver com diligência, buscando a excelência de tudo que nós fizermos, Pai. Que sejamos diferentes hoje, sabendo a gente precisa direcionar nossos esforços para sermos a nossa melhor versão e nos ajuda nisso, Senhor. Pai, cuida dos nossos relacionamentos, nos tira, Senhor, das más companhias, tira a gente desse caminho que vai, né, um caminho de cilada, Senhor, nos livra, porque a Sua palavra nos diz, Senhor, que se a gente estiver no caminho certo, lá o Senhor está. Então nos ajuda, Senhor, a enxergar esse caminho, porque às vezes a gente não sabe, Pai. Senhor Deus, Pai querido, que possamos, Senhor, confiar plenamente em Ti, Senhor. Eu lhe peço agora que tenhamos mais fé, Senhor, que possamos acreditar cada dia mais na Sua palavra, que a gente possa de verdade interiorizar ela e sentir que de verdade o Senhor está conosco e não estamos sozinhos, Senhor. Vai lá onde está aquele que está se sentindo sozinho e que ele tenha o sinal da Sua presença para que ele continue ou que ele busque o caminho que é o Senhor.
Pai, queremos declarar que confiamos em Ti, Senhor. Toma nossa vida, nossos sonhos, nossas lutas e nos ensina a viver para a Tua honra e glória. Que possamos crescer, frutificar e transbordar tudo aquilo que o Senhor tem derramado em nós. Fizemos esse pedido, Senhor, usando o nome poderoso de Jesus, que o Senhor nos deu a procuração. Esse nome foi a procuração que o Senhor nos passou para seguir e conseguir acessar o seu reino. Que a gente declara e a gente crê que esse nome, o nome mais poderoso de todos os nomes, está aqui agora, Senhor, fazendo esse pedido diante do Senhor. Usamos esse nome, então, crendo que o Senhor vai escutar a nossa oração. Amém. Amém, amados. Amém.